A Academia Brasileira de Letras já foi considerada por pesquisadores como o arraiá da branquitude. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Aqui é o João. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Comentários, vídeos comentados sobre documentários e séries. Hoje eu vou falar sobre o episódio Inconveniências na Academia Brasileira de Letras, da série documental Inconveniências Históricas. Tá? Então vamos lá. Por que pesquisadores falam que a Academia Brasileira de Letras é um arraiá da branquitude? Por só possuir brancos, por só ter membros no seu conselho, né, na academia de brancos. Então o documentário ele vai falar sobre a Academia Brasileira de Letras e sobre essa questão racial e questão de racismo no interior da Academia Brasileira de Letras. Achei muito interessante, eu desconhecia também isso, então eu até gostaria de comentar aqui com vocês. Os entrevistados Giovana Xavier, a Lília Schwartz e a Gabriela Trevisan. A Academia de Letras, para quem não sabe, ela foi uma academia de letras fundada por um dos maiores escritores do Brasil, que foi o Machado de Assis, no final do século XIX, por volta dos anos 1890, e era formada em sua maioria por homens brancos, né? E não tinha mulheres. E então podemos sim dizer, né? O que era a Academia de Letras? Eram homens brancos, intelectuais da época, tipo assim, né? Eu até brinco, né? Era o conselho de Éforos, né? Era o top do top, né? Então, algo assim inatingível para a realidade brasileira, até poderia se dizer até hoje, né? E o documentário ele faz uma crítica muito forte a essa questão racial, porque eu até marquei aqui, em 2021, até 2021, somente um negro era um imortal da Academia Brasileira de Letras. E 5 mulheres, gente, 5 mulheres e somente um negro. Eu tenho aqui eu marquei aqui o quantitativo que tinha de membros, né? Eu acho que são 40. Desses 40, 5 são mulheres e um imortal é negro. E ele faz uma crítica muito grande à questão, porque Lima Barreto, que foi um dos maiores escritores do Brasil, quem já não leu, aconselho a ler, Triste Filho de Policarpo Quaresma, os Brasindungas, entre outras obras do Lima Barreto, ele tentou, porque você se candidata, né, a ser membro da Academia Brasileira de Letras 3 vezes, e ele foi rejeitado as 3 vezes. Então isso mostra uma questão muito forte racial no interior da Academia Brasileira de Letras. Em 2005, em umas pesquisas que foram feitas, foi encontrado, na questão da fundação da Academia Brasileira de Letras, foi encontrado o nome da Júlia Lopes de Almeida. Ela foi citada para que ela ocupasse, né, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e não foi aceito, segundo eles, porque se basearam no modelo francês, que só poderia homens. E acredita-se os pesquisadores que o Filinto de Almeida, que é o esposo dela, foi um troféu de consolo para ela, porque na época não se aceitava mulheres. Em 1930, a primeira mulher se candidatou à Academia Brasileira de Letras, que foi Amélia Bevilacqua, e também foi rejeitada. A mulher não poderia entrar. As mulheres só foram aceitas na Academia Brasileira de Letras em 1977, com a eleição de Raquel de Queiroz. E é tão interessante porque assim, a crítica que eles fazem são tão sutis, né? Porque, segundo a imprensa da época, Raquel de Queiroz escrevia como homem. Então, isso justificava porque ela entrar na Academia Brasileira de Letras. E isso é muito sério, né? No século XXI. E eles fazem uma análise nesse episódio entre por que Machado de Assis e Lima Barreto, sendo 2 negros, né?
Por que Machado de Assis ele foi aceito dentro dessa estrutura e Lima Barreto não? Porque Lima Barreto era um contestador, Lima Barreto ele era um cara que criticava mesmo. É muito bom você ler os livros de Lima Barreto, e é muito interessante porque ele sente na pele, né, o racismo. Então isso é muito bom. Quem puder um dia assistir os livros de Lima Barreto, desculpa, ler os livros de Lima Barreto, vale muito a pena. E também eles contam o caso da Conceição de Evaristo, que ela se candidatou a ser um imortal da Academia de Letras, e ela só teve um voto. Sim, é intrigante isso, é difícil de conceber um trem desse. E pesquisadores, né, que entrevistados, no caso a Giovana Xavier, ela fala, né, que a ABL definir o que é ser intelectual. O que é ser intelectual? Então ela traz diversos autores da época, né, e ela cita até o romance da Maria Firmina dos Reis, que era uma negra que escreveu um romance baseado numa temática abolicionista, que é a Úrsula. Eu até quero ler esse livro, né? Então ela fala muito sobre isso, né? O que seria ser intelectual? Porque tem um clã de pessoas que vai determinar o que é ser intelectual. Isso é muito importante de se dizer. E a Lilia Schwartz, ela fala uma coisa que é muito interessante. O racismo no Brasil é estrutural e institucional. Então ele está permeado em todas as esferas do poder, em todas as esferas da sociedade. Eu achei muito legal esse episódio, que era algo assim que até então eu nunca observei como pesquisador, como historiador. E recomendo você assistir esse episódio, tá bom? Se inscreva no canal e deixa suas dicas aqui do que você achou, se você está gostando desse bate-papo que eu tenho com você aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.